Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal. Hoje é sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Eu resolvi fazer uns estudos semanais, ao invés de fazer o nosso de olho no mercado, que eu faço todos os dias. Eu resolvi fazer o Panorama Semanal porque a gente está num dia aí que é bom para poder a gente olhar o que aconteceu durante a semana, em diversos ativos. Os gráficos semanais nos dão uma visão macro de toda a situação, tá? Só lembrando que os estudos não se reconfiguram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional, ok? A gente fica atento ao que acontece todos os dias nos pregões diários e a gente esquece dos movimentos macro. E o gráfico semanal ele nos dá a visão macro do mercado, o que está acontecendo, às vezes um papel que está caindo, igual por exemplo essa semana eu publiquei um estudo aí de Agro 3, Agro estava caindo, eu achei estranho aquilo, e aí eu mostrei, falou, gente, está caindo hoje no pregão, mas Agro está subindo, está em tendência de alta no gráfico semanal, Então assim, a gente não pode esquecer do gráfico semanal. Eu gosto de fazer o que o Alexander Elder, que é um psiquiatra, trader e escritor, no livro dele Como Operar no Mercado de Ações, ele fala sobre a técnica Triple Screen, que é você basicamente olhar três gráficos em três prazos ao mesmo tempo. Eu gosto de olhar o gráfico semanal, diário e o gráfico de 60 minutos ao mesmo tempo, principalmente quando eu estou fazendo estudos para identificar setups, etc. Eu considero esses três ideais, porque quando os três estão alinhados na mesma tendência, é que o potencial daquele setup, daquela tendência é maior. Mas o objetivo aqui dos nossos estudos é olhar o cenário macro. E a gente vai começar pelo mini índice, pelo gráfico semanal, o mini índice que vinha se lateralizando desde final de janeiro. Eu até coloquei aqui um retângulo, e agora o mini índice ele formou um candle, na semana passada tem um candle que as três médias transpassaram dentro dele. Para quem conhece o setup agulhado do Didi, sabe que a agulhada ocorre quando os três candles, as três médias passam por dentro de um único candle, e os preços seguem em tendência. Mas o que chama a atenção é que no DMI, o DI- permanece acima do DI+. Eles estão em processo de cruzamento, possivelmente. Eles se tocaram, ainda não se cruzaram, mas com a alta ele deve se cruzar. Então, e um dos parâmetros que mostra força na tendência é quando os preços empurram a banda de Bollinger. Então, os preços estão em movimento de alta, empurrando a banda de Bollinger para cima. Para a gente identificar se nós temos aqui o padrão de agulhada, seria necessário a gente olhar os outros indicadores. Eu não vou olhar porque precisa dividir a tela aqui e tudo mais, e eu vou preferir passar por vários ativos, mas a entrada do setup agulhado do Didi é no segundo candle, Tem o primeiro candle que as três médias passam por ele e a entrada é no segundo candle. Então fica aí, esse alerta, para quem quiser fazer algum estudo aí e ver se realmente, no gráfico semanal do mini índice nós temos aí o setup agulhada, eu não tenho certeza, graficamente, que no gráfico os candlesticks, formaram um padrão. Mas como a gente sabe, a gente tem que olhar todos, uma série de indicadores, o DMI, o estocástico, o Didi Index e o Trix, Mas então é isso, o mini índice fez este movimento, e aí é o seguinte, quando ele vem, ele sobe, mesmo que ele se lateralizou, ele cai até a média de 20 e volta a subir, ele completa um pivô. Ou no jargão aí das teorias de Elliott, uma onda, Então ele formou um pivô e aí a gente pode facilmente fazer a projeção de Fibonacci,
né? Para quem fez meu curso Fundamentos de Análise Técnica, né? Eu ensino a fazer projeção de Fibonacci. Então vamos fazer uma projeçãozinha aqui de Fibonacci para ver qual que é o próximo alvo aí, tá? Então, ó, o alvo do mini índice é 126.202 pontos. Este é o alvo, tá? Então está em 119, né, em tendência de alta. Ele acaba de confirmar o pivô, né? Aqui em cima nós temos a cabeça do pivô, tá? No curso eu detalho, né? Falo em detalhes sobre tudo isso. Mas aí, olha, os preços subiram, né? Romperam o topo, né? Mostrando que agora vai formar um topo mais alto, né? Se ele para de subir já agora e ele começa a cair, ele já formou já um topo mais alto que o topo anterior, né? Então ele já está em tendência de alta. Então quando os preços rompem, não importa se o topo vai ser aqui onde ele está, se vai ser lá no alvo de Fibonacci, né? Ele já está em tendência de alta, né? Quando ele forma o primeiro pivô. E aí ele confirma, a confirmação se dá quando os preços rompem, no caso do pivô de alta, acima do topo formado. Então, né, ele rompeu, confirmou, tá? Então esse aí é o alvo de Fibo para o mini índice, 126.200 pontos, tá? O dólar, né, aqui nós estamos no mini dólar, ele caiu forte, muito forte. Foi uma coisa assim, atípica, tá? Você pode ver, olha só, ele nem faz correção. No gráfico semanal ele cai direto, né? Ele cai consecutivamente. E agora, quando ele encontrou a média de 200 essa semana, ele forma, né, ao invés dele vir começar a se lateralizar, ele na verdade, ó, ele veio até aqui, se lateralizou até a média de 8 e voltou a cair, né? Então ele está em super tendência de alta no gráfico, de baixa, perdão, no gráfico semanal. E aí, quando a gente acha que ele vai tocar na média de 200, vai dar uma segurada, né? Ele vai formar candles laterais aqui, até a média de 20 e descendo, até tocar e voltar a cair. Ele não faz isso. Pelo contrário, ele forma o candle mais forte de todos até agora, né? Ele forma um candle barra elefante justamente sobre a média de 200 períodos, tá? E o DI-, né, tá virado para cima, bem afastado do DI+, com o ADX, né, lá em cima em 52. Então assim, a tendência de baixa está muito forte. E aí é o seguinte, quando a gente tem a situação em que os preços eles estão numa forte queda, e você pode ver que eles estão empurrando a banda de Bollinger. Enquanto eles estiverem empurrando a banda de Bollinger, a tendência ela está na sua força máxima, tá? Ela está na sua força máxima. Só que, e aí o que acontece? Nós não temos uma onda totalmente formada. A nossa referência, digamos assim, né, para a onda é a média de 20 e essa média amarela, né? E aí como que a gente faz para tentar projetar e prever, né, quais são os próximos, até onde o preço pode ir e tal? A gente identifica, né, suportes e resistências, tá? Então o próximo suporte, nós temos o próximo suporte aqui, ó, nessa região de topo, tá? Então é exatamente em 4,48 é o próximo suporte. Os preços estão em 4,75, né? Então aí tem mais de 30 centavos para poder cair, tá? Então este é o alvo. A gente define dessa forma. A gente identifica, no caso que é a tendência de baixa, suportes, né? Também, né, quem não sabe o que é suportes, no meu curso Fundamentos de Análise Técnica eu explico sobre isso. Suportes e resistências fixos e dinâmicos, tá? Isso é uma coisa básica da análise técnica. Mas então é isso. Este é o alvo aí do mini dólar, tá? 4,48. Ele está aí numa super tendência de baixa, tá? Vamos olhar o Ibovespa à vista. A gente olhou o índice futuro, mini índice, e o Ibovespa à vista, né, tá a mesma coisa, né? Ele veio, subiu, e aí agora quando ele rompe, essa semana ele rompeu aqui, ó, essa máxima aqui, ó, né? Que foi testada por 2 vezes, né? Esses dois candles aqui são 2 testes dessa região de resistência, na região de 115.850 pontos. Ele rompe, quando ele rompe, ele confirma este pivô de alta. E aí nós temos lá o alvo de Fibonacci. Vamos traçar aqui também.
no Ibovespa à vista. A gente pega aqui a partir da mínima do pivô, tá? E a gente coloca, né, a retração de 61,8 na cabeça do pivô, alvo aí no Ibovespa à vista, 124.860 pontos. Eu faço um arredondamento, vocês podem ver, né, que eu não falo exatamente o valor que está aqui, porque você pode fazer aí, até mesmo no Profchart, que é esse software que eu estou utilizando, e pode até encontrar um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, tá? Isso não é anormal. Tem gente que já falou comigo, eu não consegui encontrar exatamente o valor que você encontrou. Tem um pouco de alteração, tanto para mais quanto para menos. O importante é você identificar a região, tá? Aqui, ó, a região de 120. Ó, vamos ser conservador. Aqui, ó, está 124.864,96. Tá? Se eu fosse traçar um alvo mais conservador, então eu vou traçar em 124.860 mil, tá? Um valor exato, né? Um tiquinho só abaixo aqui do alvo, mas é um valor exato e que eu posso conseguir trabalhar com ele, tá? Então tá aí o Ibovespa, ele no gráfico semanal de fato entrou em tendência de alta. E aí, para fechar essa análise do mercado brasileiro, vamos olhar aqui alguns papéis que têm maior peso no Ibovespa, começando por Vale, né? Vale na configuração atual da carteira do Ibovespa, Vale tem 15% de peso, tá? Na carteira anterior, porque vai mudando de alguns meses, né? Eles vão colocando e tirando algumas ações. Por exemplo, na BID4 fazia parte e nessa última carteira agora saiu do Ibovespa. E Vale antes tinha peso de 6%. Agora eles aumentaram o peso de Vale para 15%. Tá? Então Vale é o papel, né, um papel importante que tem 15%, só esse papel aqui tem 15% de peso. Tá? É o papel que maior tem peso aí no Ibovespa. E Vale, o que aconteceu com Vale no gráfico semanal? Vale está próxima de atingir uma região de resistência, né, uma resistência fixa, para quem fez o meu curso sabe do que eu estou falando, né, aqui na região de R$ 103, tá? E Vale está em super tendência de alta, né, onde os preços fazem correção na média de 8, voltam a subir, fazem correção, perdeu um pouco o timing, tá? Ele continua meio que, digamos assim, aos trancos e barrancos, né, subir. Quando acontece isso, porque olha só, ele faz um topo aqui, aí ele faz um fundo e aí ele está meio que em movimento lateral. Se a gente for no gráfico diário, a gente vai conseguir ver isso, né? Olha só, ele fez um topo aqui, ó. Aí olha só o tanto de dias, né? E agora ele faz um topo mais baixo que o topo anterior. Só que hoje, né, sexta-feira, ele segurou na média de 20. Ele precisa segurar na média de 20. Ele não pode cair mais abaixo, porque senão ele pode entrar em tendência de baixa no gráfico diário. Já no semanal, ele só vai entrar em tendência de baixa se ele cair bastante. Então, no semanal, o primeiro alvo é a média de 8, tá? R$ 90,94. Se ele cai abaixo dela, nós temos o alvo da média de 20, que é R$ 80. Tá? Então, assim, a tendência de baixa do gráfico diário, ela pode se configurar como um movimento de correção no semanal. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque aqui, ó, nessa grande perna de baixa que fez no ano passado, isso aqui foi uma tendência de baixa no gráfico semanal. Agora, essa queda aqui, a gente não pode configurá-la como uma tendência de baixa, né? Até R$ 80, Vale 3 no gráfico semanal estará em movimento de correção, mas no gráfico diário não. E aí, em termos operacionais, o que o swing trader, né, você que faz swing trade, você que porventura pode estar posicionado em Vale, aí pode falar comigo, mas o que eu faço, onde que eu coloco stop, né? O pessoal não compra para depois ver, né, onde que vai colocar stop, isso é um tremendo erro. O ideal é abaixo da média de 20 do gráfico diário, né? A média de 20 está em 94,78, então o máximo seria aí por volta de R$ 94,70, né, R$ 94, a não ser que você comprou muito lá embaixo, né, e tem uma gordura ainda, pode queimar essa gordura,
tá? Mas você só conduz um trade pelo gráfico semanal se você comprou pelo gráfico semanal, tá? Agora aqui, pelo gráfico semanal, a maneira mais segura de conduzir um stop, por exemplo, seria a média de 8, né? Aqui então em R$90. Então não seria 94, seria R$90, que seria o stop. Porque olha só, já que ele está desde de dezembro para janeiro, né, na virada do ano, ele está subindo acima da média de 8. E aí ele cai, faz correção, volta a subir. Cai, faz correção. Já que ele está respeitando a média de 8, conduz o stop pela média de 8, tá? Mas você tem que ter um parâmetro para conduzir o stop. Então aqui, ó, ele fez esse topo e agora ele faz um topo no mesmo nível. Ele perdeu um pouco desse time, né? Ele está mostrando que ele vai fazer uma nova correção. O ADX no gráfico semanal ele está baixo, está em 24. É um ADX baixo. Essa linha branca, ela indica a força da tendência. Tá? Então, assim, os preços vão ter dificuldade em romper os R$103. Porque já que eles estão aqui, ó, logo abaixo, e eles já perderam já esse timing, tá? Então, ele vai ter dificuldade. Porque, olha só, por que eu sei que ele perdeu o timing? Porque ele formou um topo duplo, tá? Aqui embaixo ele não está formando topo duplo. Ele forma um topo aqui, cai, forma um topo aqui, cai, sobe, abre até em gap de alta, forma um topo aqui, cai, beleza, sobe. Quando ele sobe, ao invés de ele formar um candle de força rompendo acima deste topo, ele não faz. Ele faz um candle baixista. Tá? Era para ele estar empurrando essa banda de Bollinger ainda para cima. Porque enquanto ele está caindo, volta a subir e empurra essa banda de Bollinger, ele está mostrando força. Essa tendência de alta está forte. Quando ele para de fazer isso, essa tendência ela perdeu um pouco a força, tá? Então nós estamos aí com o papel que tem maior peso no Ibovespa em movimento de correção. Isso não quer dizer que ele vai reverter, que ele vai cair, tá? Isso só quer dizer que ele perdeu um pouco a força, tá? Ele precisa corrigir. Agora, se ele vai corrigir na média de 8, R$90 e voltar a subir, ou na média de 20, não tem como a gente saber, tá? Não tem como a gente saber. A minha expectativa é sempre da média de 20. Então é o seguinte, ele fica acima da média de 8. Ele chega no momento em que ele precisa corrigir na média de 20. Tá? Então, eu já tenho a expectativa de que ele vai se lateralizar até a média de 20 alcançar o preço. Tá? Então a minha expectativa, tá? Eu não tenho bola de cristal, é achismo, né? Em todo método de análise, seja análise técnica ou fundamentalista, primeiro a gente analisa os dados, né? Então a minha leitura aqui, ó, que ele está em super tendência é uma identificação. Eu estou identificando baseado nos dados que eu tenho, tá? Agora, o que vai acontecer já é uma suposição, tá? Porque não tem como, né? A gente não tem bola de cristal. A gente utiliza os gráficos para a gente poder ter referências para a gente montar a posição, né, baseado nos padrões gráficos. Mas o que vai acontecer é sempre achismo. E aí o meu achismo é que vai continuar oscilando aqui dentro, ó, de 99, na região de 99,90 até a região de R$82, né? Então aí, ó, quase que R$20 de oscilação, tá, nas próximas semanas. Essa é a minha leitura. O segundo papel que tem maior peso é Petrobras. Petrobras segurou na média de 20. De novo, né, falei, ó, a média de 20 é a nossa referência, né? E teve um leve movimento de alta. Só que as bandas de Bollinger estão muito afastadas, tá? As bandas de Bollinger estão muito afastadas umas das outras. Quando as bandas de Bollinger estão muito afastadas, isso é um sinal que a volatilidade está alta, né? E a volatilidade ela tem que diminuir, né? Olha só, as bandas ficam abertas, aí elas se comprimem, e aí quando elas se comprimem, forma-se o padrão gráfico, forma-se o chamado momentum, tá? Porque é quando elas se comprimem que os preços eles podem entrar em tendência, né? Veja que os preços, olha só, eles começaram uma tendência aqui, ó, em novembro do ano passado. Começou a empurrar a banda de Bollinger para cima no gráfico semanal e assim foi, ó. Empurrou, corrigiu na média de 8, subiu empurrando e agora caiu,
né? Isso aqui que eu estou esperando no gráfico em Vale. Eu espero isso aqui, ó. Vale chegou nesse ponto aqui também, ó. Tá? Eu espero que ela venha também na média de 20 e volte a subir. Só que eu não espero que esse preço já de cara vai subir aqui de uma vez e empurrar de novo a banda, porque ela está muito afastada. Então, e aí, ó, no DMI, o DI- e o DI+ estão embolados, tá? E aí é sinal que ele vai também, Petrobras também vai, possivelmente, oscilar aqui também dentro de um range, tá? Dentro de 35,18 até 29. Cerca de R$6. Vai oscilar um pouco aqui dentro, até essas bandas se comprimirem, para voltar a ter um time de alta, acredito eu, tá? A não ser que, e aí é um outro fator, que petróleo suba muito, tá? E um outro fator também do gráfico semanal é o seguinte, aqui nós temos a média de 8, essa média azul. A média de 8 ela está servindo como resistência, tá? E aí se romper 32,88, que é a média de 8, o alvo é o topo, tá? Isso também é um parâmetro que pode ser utilizado, tá? Ele veio, fez correção na média de 20, respeitou e aí está subindo. Então ele pode assim ainda ter um movimento de alta e buscar a máxima. E aí o topo está na região de 35,23. Então pode assim se romper e aí você fica de olho na média de 8 períodos, 32,88. Rompendo aqui, vai buscar os R$35, tá? Até porque petróleo voltou a subir e petróleo pode impulsionar esse preço aqui de Petrobras para cima, tá? Deixe-me ver aqui se então veio Vale. Os outros papéis eles têm um peso menor, tá? Então acho que não vale a pena a gente gastar tempo com eles. Vamos direto para o mercado americano, até também para os nossos estudos não ficarem tão alongados assim, né? Vamos para o mercado americano. O mercado americano também é gráfico semanal. Aqui estou na plataforma do TradingView. E o mercado americano, esse aqui nós estamos no índice Dow Jones, né, o índice futuro do Dow Jones. Ele entrou numa lateralização muito grande. E aqui ele está ensaiando um pivô de baixa. A próxima semana será uma semana definidora, né? Por que ele está ensaiando um pivô de baixa? Ele vem, forma um fundo aqui embaixo, sobe e até agora ele formou um topo aqui, ó. Até agora. Ele pode continuar em alta, tá? Porque a fronteira é a média de 20. Então é o seguinte, se na próxima semana ele retomar a queda, ele pode confirmar esse pivô de baixa e os preços podem entrar em tendência de baixa. Agora, se a média de 20 aqui, ó, na região de 35 mil pontos for rompida, aí não, aí esquece, aí ele não vai confirmar esse pivô de baixa, tá? Mas Dow Jones está ensaiando pivô de baixa. O DMI, esse indicador aqui embaixo, está mostrando que ele vai entrar em tendência de baixa. Ele veio, empurrou a banda de Bollinger e agora, nessas duas últimas semanas, ele fez um movimento de correção, tá? Esse movimento de alta aqui foi um movimento de correção. E ele se configura como um movimento de correção se essa alta para na média de 20. Se ela para na média de 20 e esse preço volta a cair, vai retomar a tendência de baixa, tá? Agora, por outro lado, o SP500, ele também fez a mesma coisa, né? Eu vi que ele subiu, mas eu não tinha visto que ele segurou na média de 20, então eu achei que estava diferente. Por isso que eu comecei a minha frase falando por outro lado, né? Então, olha só, o SP500 também está ensaiando um pivô de baixa. E é o seguinte, ó, um dos fatores que mostra que nos dá uma informação meio antecipada de que os preços eles não vão segurar na média de 20, eles vão subir, é quando o DI+ já está cruzando o DI-. Tá? Quando para já ter uma reversão, no DMI a gente tem uma certa antecipada, tá? As duas médias aqui se cruzam. Não foi o caso. A média aqui, ó, o preço tocou e ele simplesmente fechou em cima da média. Cravou a média de 20 do gráfico semanal. Mas o DI- permanece acima do DI+.
tá? E eles estão um pouquinho afastados. Isso demonstra que o preço vai voltar a cair, tá? O DMI, ele está nos dizendo isso. Agora, se o DMI vai acertar ou não, né, é muito simples. A gente espera que vai acontecer, né? Você não vai tomar nenhuma decisão baseado nisso, enquanto, né, tal questão aí se confirmar, né? Porque o Federal Reserve, né, o Banco Central americano está aumentando os juros, né? O Carl Icahn, né, que é um dos maiores investidores aí do mundo, ele está esperando aí uma recessão no mercado americano e praticamente os grandes investidores estão esperando uma crise, tá? Então, ó, se esse pivô de baixa se confirmar, vamos só fazer assim um exercício intelectual aqui de fazer uma projeçãozinha, tá? Uma leve projeçãozinha, ó. A primeira projeção é em 3.839 pontos, tá? É a primeira projeção. E aí é o seguinte, se os preços voltarem a cair e atingirem aqui, aí eles vão buscar a média de 200 do gráfico semanal, tá? Porque vai ficar aqui no meio do caminho, não vai. A gente não tem um suporte importante aqui, ó. Não temos. O próximo suporte importante seria aqui, ó. Nesse topo anterior. Seria aqui, que é justamente mais ou menos a região onde a média de 200 se encontra, né? Olha só. 3.420 pontos, mais ou menos, ó, aqui, ó. Tá? Então é isso. Se confirmar esse pivô, a 3.420 pontos vai ser aí, possivelmente, o alvo do SP500. Isso aqui, meus amigos, essa queda, o mercado americano, eles não é acostumado a cair, tá? Isso aqui, ó, é o gráfico histórico. Histórico aqui, ó, do SP500, desde 2015. Os preços, nós não temos um histórico onde os preços têm um suporte abaixo da região onde que se encontra. Veja que desde 2020 os preços estão subindo. A última queda que teve foi em 2020, por causa do Covid. Se você pegar todas as grandes correções aqui, ó, 2018, todas as grandes correções que teve foram crises, momentos de crise, tá? Então toda vez que o SP500 perdeu a média de 20, confirmou o pivô de baixa e teve uma tendência de baixa, foi buscar a média de 200, é crise financeira, tá? Crise financeira no mundo, tá? Então, por isso que nós temos que ficar de olho, tá? Porque se o mercado americano entra em recessão, o mundo entra em recessão, né? O Nasdaq, mesma coisa, né? Mesma coisa, isso aqui é o índice das ações de tecnologia. Também, ó, ele nem tocou na média de 20. Ele está mais baixista ainda do que os outros dois índices, o SP500 e o Dow Jones. Então a expectativa é bater na média de 20 e cair, tá? O meu achismo, né? Olhando aqui a minha bola de cristal fake, eu acho que vai entrar em tendência de baixa. Tá, vamos direto aqui para o petróleo, porque o petróleo tem sido, né, uma commodity importante, tá? Porque ela tem ditado aí os rumos da economia global, porque petróleo em alta, a inflação mundial em alta, porque petróleo é a base, né, dos combustíveis, né? Os caminhões, navios que transportam as nossas mercadorias usam petróleo, então, né, a logística, né, a logística mundial, tá? De transporte de minério, de alimento, de eletroeletrônico, de roupa, de qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, tá? A logística, né, de toda a cadeia de suprimentos globais, ela vai ser impactada negativamente, ela é impactada negativamente pela alta do petróleo, porque o combustível fica mais caro, e aí esse aumento dos combustíveis, ele é repassado para as mercadorias, tá? Então, o caminhão que transportava a roupa antes, né, e tinha um determinado gasto, agora ele vai gastar mais para transportar, porque o combustível que ele utiliza vai ser mais caro, tá? E aí o preço da roupa vai se encarecer, e não só da roupa, mas do alimento, tá? Das máquinas, de tudo. Tudo. Isso aqui, ó, petróleo é uma variável da equação da inflação global. Isso é inflação americana, brasileira, alemã, austríaca e etc. Tá? E o petróleo que subiu, rompeu aqui níveis de resistência importantes. Bateu lá nos 138 dólares ou 137 dólares o barril. Caiu forte, chegando abaixo de 100 dólares. O mercado achou que agora vai voltar.
Não, ele estava só fazendo uma correção na média de 8 períodos do gráfico semanal. Tá? E quando ele faz uma correção na média de 8, ele está em super tendência de alta. Tá? Ele não fez correção, o mercado não decidiu fazer correção na média de 20. Se fizesse na média de 20, seria mais suave. Não. Ele está mostrando que ele está com muita força. Petróleo está com muita força compradora. Tá? Olha só, o ADX está em 60, é um nível absurdamente alto. Tá? E ele está retomando a alta e vai retomar a alta e vai voltar a subir forte. Nós não temos ainda um pivô completamente formado, uma nova onda formada. Quando os preços romperem acima deste pavio aqui, vai ter a confirmação desse pivô. Tá? Mas aí, quando a gente não tem um pivô, a gente trabalha com suportes e resistências. Então nós temos, ó, vamos marcar aqui as regiões de resistência. Tá? Nós temos a resistência histórica aqui. Nós temos outra resistência histórica aqui. Vamos ver se tem mais. Não. Então é isso. O topo histórico é 147 dólares o barril. Tá? Petróleo, pelo nível de força da tendência, de volume, petróleo vai buscar o topo histórico. É claro, se ele vai se manter, se ele vai subir, não sabemos. Mas petróleo vai buscar o topo histórico. Já voltou a subir, fez aí uma correção na média de 8, voltou a subir, já está a 119 dólares o barril e vai buscar lá o topo, né? Tá próximo aqui, ó, de romper o segundo topo, 128 dólares, né? Olha só, ele tentou romper, não fechou nessa semana aqui, ele não fechou na semana de março, primeira semana de março, não conseguiu fechar lá em cima, fechou aqui embaixo, teve uma pressão vendedora. Regiões de resistência de topo histórico são regiões de pressão vendedora muito grande. Tá? Então ele caiu, só que é o seguinte, ele cai, faz correção, renova o fôlego, tá? Quando tem correção assim, entra um maior nível de volume e aí ele renova a força, aumenta ainda mais sua força e volta a subir. Veja essa linha branca como ela está subindo, é o ADX, é o indicador que mostra a força da tendência. Tá? Veja como os preços estão empurrando a banda de Bollinger. Então petróleo vai subir. E para mim, ele vai romper o 128, vai conseguir fechar lá em cima e vai bater lá em cima no topo histórico em 147 dólares, tá? Esse aí é o diagnóstico para petróleo. Minério de ferro. Minério de ferro também está em super tendência de alta, ou seja, ele ainda se mantém acima da média de 8 períodos. Mas ele perdeu, né, o time. É o que aconteceu com o Vale, né? Vale tem uma correlação direta com minério de ferro, obviamente, né? Minério de ferro é o produto principal que Vale trabalha, pelo menos as minas no Brasil, né? Porque a Vale, ela tem minas, não sei se de alumínio, né? De outros materiais em outros países, tá? Mas no Brasil, parece que a grande parte, ou talvez a totalidade, não sei confirmar essa informação, mas eu sei que a maioria das minas são minério de ferro, né, da Vale no Brasil. Então, né, a performance da Vale diretamente tem uma correlação muito direta com o preço aí do minério de ferro. Tá? Então o minério de ferro ele subiu, encontrou uma região de resistência, segurou na média de 8 períodos, mas eu estou achando que ele vai continuar essa lateralização. Tá? Não vai entrar em reversão, tendência de baixa, né? Porque com a guerra também o minério também ele se torna escasso e a escassez faz com que o preço também suba. Então, minério continua aí, né, em tendência de alta, tá? Mas perdeu um pouco o fôlego, tá? O ouro é um hedge importante. O ouro, né? Muita gente falou mal do ouro, né? Teve um autor americano que eu acompanhava, inclusive era a única relatório que eu fazia assinatura na Empíricos, tá? Eu confesso isso aqui, não tô criticando eles, tô falando nada demais. Eu gostava muito dos textos do Jim Rickards, né? Ele é formado em Direito e Economia, ele foi consultor da CIA e tudo mais. E o único relatório que eu fazia lá, de assinatura, era dele. Até mesmo porque era R$8 por mês, uma coisa assim, era extremamente barato.
Só que ele parou de escrever para eles, né? Infelizmente ele parou de escrever. Não sei por que eles pararam com essa parceria aí, porque os relatórios dele eram muito bons. E o Jim Rickards, ele é um grande defensor do ouro, tá? Um grande defensor do ouro. E aí os relatórios dele é sempre mandando comprar ouro, falando compra o ouro, vai ter uma recessão global, as moedas vão se colidir, não sei o que, porque existe uma guerra de moedas, inclusive esse é o nome de um dos livros dele, Guerra das Moedas, tá? E aí ele sempre fala isso. Infelizmente esse também é um dos poucos livros que eu não tenho dele, né? Eu tenho A Febre do Ouro, eu tenho, enfim, mas os outros 3, mas esse infelizmente a Guerra das Moedas eu não tenho. Mas aí ele sempre falou isso e sempre defendeu o ouro. E o que aconteceu? O ouro agora, em plena guerra, está se mostrando que serve como hedge global, tá? Ou seja, os investidores estão buscando ouro, né? Eles estão buscando ouro porque é o seguinte: petróleo subindo, petróleo afeta, né? As ações, afeta tudo, aumenta a inflação, etc, etc. Né? Aí aumenta a dívida pública, aumenta os juros, o mercado americano tem que pagar mais juros por causa dos títulos do Tesouro Direto deles, os outros países também. E aí é o seguinte, os ativos globais ficam, né, em perigo, e o ouro se torna um ativo seguro, porque o ouro ele não vai, né, ele não é afetado por nada disso, pela guerra, por nada disso. O ouro não é afetado, ele já tem uma escassez própria, né? Ele é uma commodity escassa, né? Então o seu valor, ele tem esse valor intrínseco dele, que o Jim Rickards já vinha aí defendendo já há anos, tá? Eu acompanho o Jim Rickards, se eu não me engano, acho que é desde 2015, 2016, tá? E ele vem defendendo aí há anos o ouro. E agora está se mostrando que, né, ele entrou em super tendência de alta, olha só. Bateu também, topos, $2.000 a onça, né? Aqui é o valor da onça, que se eu não me engano são 34 gramas de ouro cada onça, né? É uma referência internacional. E aí ele fez correção na média de 8 e agora está voltando a subir. O ADX está subindo e o DI+, está acima, empurrando as bandas de Bollinger para cima, tá? Então, próxima topo histórico, resistência, aliás, né? 2.072. Vamos ver se tem outro topo histórico. Vamos ver se tem algum topo histórico acima. Vamos diminuir. Não. Topo histórico, $2.072 a onça. Também tudo indica que o ouro vai romper topo histórico tranquilamente, tá? No mínimo ele está indo para bater lá nos $2.000 a onça, tá? Esse é o diagnóstico aí pro ouro, né? Olha só, ele se desvalorizou. Ele subiu forte, né, nos últimos, desde 2019, né, ele estava lá embaixo nos 1.200, 1.300, subiu, já foi para 1.900, e aí, nesses 2 últimos anos, ele tá aí, dentro dessa região de lateralização. Agora ele pegou o fôlego e vai romper aí o topo histórico que ele fez em 2020. Também, por causa da Covid, né, veio a pandemia aí, Enfim, o ouro tá aí, firme e forte, tá? Para fechar, vamos olhar o Bitcoin. Tem muito tempo que eu não olho o Bitcoin. O Bitcoin ele está a priori ensaiando um pivô de baixa, tá? Ele fez um topo lá em cima, fez um topo na região de quase $70.000, né? O Bitcoin fez um fundo na região de 29 mil e aí ele está dentro desse range, tá? E as próximas semanas também serão definidoras para Bitcoin. Bitcoin bateu na média de 20 do gráfico semanal. Então é o seguinte, se ele bate e agora ele volta a cair, ele confirma esse grande pivô de baixa. E aqui, o próximo suporte importante é a média de 200, né? Ele vai buscar, ele está em $44.000, ele vai buscar os $20.000, tá? Isso se ele romper aqui, abaixo dos $32.000. Então tem que esperar. Mas aí ele está em 44, então tem muita água para rolar. Né, a gente está aqui no gráfico semanal, são movimentos longos, mas é isso, né? O Bitcoin se valorizou. Alguns analistas estão achando que o Bitcoin vai se valorizar, né? O Larry Fink, CEO aí do BlackRock, ele disse que o mercado global ele vai agora procurar
criptomoedas. Inclusive eles estão estudando lá também para criar ETFs também, outros ETFs de criptomoedas e tudo mais. Então, para poder fornecer isso aí também para os clientes deles, né? Ethereum também está ensaiando um pivô de baixa, né? Vamos ver se vai confirmar esse pullback aqui, ó, nessa LTA ou não, tá? Se vai confirmar ou não. De qualquer forma, esse é o panorama, né, semanal. Vamos passar aqui pelas majors rapidamente. As majors são os principais pares de moedas. Euro-dólar está ensaiando um pivô de baixa, né? Caiu, subiu até o suporte anterior. Agora, se ele retomar a queda, vai confirmar esse pivô de baixa. E o alvo de Fibo vai ser aqui, ó. Vai ser em 1.055, tá? Rompendo abaixo de 1.091, euro-dólar vai buscar 1.055. Está aí, ó, em plena tendência de baixa o euro-dólar. O dólar americano e iene japonês está em super tendência de alta, mas ele bateu numa região de de resistência, tá? Aqui, ó, nós temos uma resistência aqui. Aliás, ele está próximo, né? Aí nós temos uma outra aqui em cima. Vamos ver se ele... ele tá buscando aí, tá encaminhando pro topo histórico, né? Vamos ver. Possivelmente ele vai bater ou nessa primeira ou na segunda aqui, vai fazer correção, tá? E pelo nível do ADX aqui, ele vai buscar e talvez até romper esse topo histórico, né? O USD-JPY está muito forte aí. É claro que no meio do caminho vai ter correções, tá? Porque às vezes a pessoa pega, olha o gráfico semanal e fala: nossa, a DX está em 44, tá muito alto, não sei o que, compra. O cara compra, né? Lá no mercado Forex, lá e compra. Beleza, aí o negócio cai. Aí tá aqui, ó, em 122, aí cai pra 116. Aí o cara fala: nossa, mas tava subindo, só porque eu comprei caiu e tal. Mas é o seguinte, você tá comprando em movimento de expansão. Quem tem paciência e quem sabe operar, espera movimento de correção. Você não compra agora. Você espera ele bater na resistência lá em cima, ele vai corrigir. Nem que seja na média de 8 períodos e voltar a subir, mas ele vai corrigir, tá? Então, o melhor é você esperar. Ou então você opera os prazos menores. Você vai no gráfico diário, o gráfico de 1 hora, tá? Você não vai colocar um stop tão grande ou comprar e ficar esperando, né, o preço subir, tá? A libra esterlina contra o dólar americano está ensaiando também um pivô de baixa. Se ele cair agora, romper abaixo da média de 200, ele vai buscar o alvo em 1.265. 1.265 é o alvo aí de libra e dólar. O dólar americano e o dólar canadense está em movimento lateral, não tem o que falar. Dólar americano e franco suíço também em movimento lateral. O dólar australiano contra dólar americano também está em movimento lateral. E tem que romper aqui, ó. Tem que romper, fazer uma nova correção e retomar o movimento de alta, tá? Aqui, ó, ele acaba de confirmar o pivô de alta. Mas como ele está dentro de uma lateralização, é muito perigoso você apostar que o preço vai subir antes dele romper o último topo dessa lateralização, tá? Mas aí, se ele confirmou esse pivô de alta, então vamos projetar o pivô de alta. Pivô de alta, 0.6762 é o primeiro alvo, tá? E de novo, né, vai nos prazos menores e busca aí este alvo. E por fim, dólar neozelandês contra dólar americano. Ele não vai entrar em tendência de alta enquanto ele não romper aqui, ó, essa região aqui, ó, tá? E ele não segurou na média de 20, mostrando que não era um pivô de baixa, né? Rompeu aqui acima, mas a banda de bola que está um pouco afastada, ele precisa formar um pivô de alta para entrar de fato em tendência de alta, ok? Então esses foram os estudos aí do nosso panorama semanal, tá? Resumindo, a coisa tá ficando um pouco feia, porque o petróleo tá voltando a subir, né? E as commodities com hedges, que é, por exemplo, o ouro aqui, ó, também tá voltando a subir. Então, assim, o SP500, mercado americano, está, né, armando aqui, ó, um pivô de baixa. Ou seja, tá tudo mostrando que o mercado global vai
entrar aí numa recessão, né? Mercado americano vai entrar em queda, ouro vai subir, petróleo subir, minério de ferro subir, commodities vão subir, tudo vai ficar mais caro, a inflação vai aumentar, tá? E aí as ações, o preço das ações vai cair, né? O pessoal tá achando, tá barato, tá barato, tá barato. Tá, mas não tem nada que esteja barato que não pode ficar mais barato, tá? Porque se o combustível aumentar, o custo de produção, ele aumenta, tá? Ele aumenta e isso impacta diretamente o preço de todas as coisas, ok? Então fica aí o nosso site, grafistas.com.br. Você tem aqui também as informações sobre todos os nossos conteúdos, os nossos planos também de assinatura, grafistas.com.br. Um abraço, se Deus quiser, até a próxima semana.